Lightworkers. Olá, boa noite a todos, boa noite família, canal Lightworkers, Trabalhadores da Luz. Na história da espécie humana, os Azimós interferiram no ritmo natural da nossa evolução e iniciaram um conceito que ainda não existia. Deus com D maiúsculo e deuses com D minúsculo. O Homo sapiens teve inserida sua programação primordial religiosa no aspecto coletivo e individual em vários níveis, com o propósito de controlar e governar comportamentos. Recomendamos 2 conteúdos aqui no canal e os links estão na descrição para a sua reflexão. A ideia, o conceito de uma divindade global, faz parte sistemática do controle e tudo veio dos Azimós ou Anunnaki, como preferir chamar. Outras espécies não seriam capazes de criar um sistema, porque não tinham um. Eram como marimbondos, não existe topo. Possuem conceitos diferentes, não conhecem religião, política ou economia, mas o nosso sistema é baseado no sistema dos Azimós. Todos esses padrões foram inseridos na história da humanidade. Pode te parecer desconfortável, mas não tem como esconder um fato. E não é porque você não concorde que o fato deixará de ser fato. A intenção era: nos adorem, porque vocês são pó de estrelas. E a vida que demos, vocês devem a nós. E vocês devem nos aceitar como deuses, deusas. Não questionem, não desobedeçam. Viemos dos céus, olha o nosso tamanho, olha o tamanho de vocês, olhem para a nossa tecnologia, tudo vai ficar muito bem. Então, podemos afirmar que sim, a única espécie que poderia moldar outra espécie à sua imagem e semelhança, ressaltando que ser semelhante não é absolutamente ser igual, criando uma programação sistemática, era que, como os sumerianos os chamavam, os que desceram dos céus à terra. Eles não adoraram intraterrenos. Os sumerianos não adoraram espécies benevolentes, que jamais pediram nem vão pedir velas, rituais, orações, obrigações, etc. E como em vários outros conteúdos aqui no canal, explicamos da melhor forma possível como isso aconteceu. E até viajamos para um tempo que só existe aqui, o passado. O passado do passado. Fomos para levantar mais informações. Eles nos impuseram ondas, frequências e vibrações tridimensionais, terrenas, baixas. Entenda que o que chamamos sistemas de controle existem porque houve a adaptação dos humanos a eles. Tivemos 10 fitas do DNA desativadas e os cientistas chamam algumas partes do nosso DNA, códigos, como DNA lixo, mas com certeza lixo não são. Fomos espalhados pelo mundo para, como eles, colonizar terras com idiomas diferentes. Olhar o hoje é ter ideia do comportamento específico dos Anuna em todos os sentidos. Sencientes, são dotados de vontades, desejos que precisam satisfazer. Fazem isso através da humanidade que repete o padrão de pensamento deles até o dia de hoje. Quando o grupo colonizador ficou aqui, a nave planeta Nibiru ou Nubira seguiu em frente. Podemos afirmar que entre eles existiam seres bondosos? Não bondosos, mas capazes de controlar mais seus instintos selvagens, entretanto nunca dispostos a falar a verdade. Deuses se denominaram e, como tais, até as chamadas deusas até hoje são reverenciados ao redor do mundo, com nomes diferentes em doutrinas, leis, dogmas, preceitos, ordenanças, rituais, oferendas, etc. Por que explicar? Para eles, era mais fácil criar crenças
que gerassem medo e a contínua necessidade de agradá-los, saciá-los, do que contar a verdade. Vemos em várias partes do mundo culturas que deixam flores, alimentos, bebidas, incensos, porque seria desonroso não fazer isso aos ancestrais. Vemos também outros tipos de seres negativos indo na aba desse tipo de alimentação espiritual. Não há nada cósmico nisso, não há nada verdadeiramente luminoso nisso. Ainda existe a ilusão de estar, de alguma forma, conectados com a fonte, e ainda dentro desse pensamento, uns desrespeitam os outros com radicalismos, intolerâncias, e se você disser que isso não existe, você precisa acordar para o fato de que está no planeta Terra. Não como Alice no País das Maravilhas. Esse sistema complexo é de pronto, rejeitado quando exposto. É um conjunto de coisas absurdas, loucas, sem sentido, inventadas, produto de uma viagem psicodélica, não é? E se as pessoas, ao invés de resistirem tanto, deveriam buscar dentro de si mesmas as respostas, despertariam mais. O controle mental é tanto que até duvidar de crenças traz culpa, medo de castigos, de punições, etc. A humanidade teve uma escolha que existe até hoje: ser mono ou politeísta. De um jeito ou de outro, ficou a forte crença de que tudo é governado por um ou vários deuses ou deusas que possuem o destino das pessoas nas mãos, que vê tudo o que você faz, tal como o olho que tudo vê. Então, através da história, vemos deuses e deusas associados à natureza, aos céus, à alimentação, à bênção das colheitas, constelações, ainda recebendo adoração, sendo que são os mesmos que dos céus desceram ao planeta inúmeras vezes. Então, tudo isso significa o quê? Quem seria então o Logos? Afastando o véu para que você possa dar uma olhadinha, isso se você quiser, é claro, não é obrigação sua, a fonte criadora para vivenciar experiências se fractalizou, a prova somos nós, em partes bem maiores que governam, no sentido de administração, porque não existe esse tipo de governo, mas falamos dessa forma para que a mente racional compreenda, dentro do nosso universo, existem outras estruturas e níveis cósmicos. De cara, isso derruba a ideia e o conceito de controle, punição, penitência, submissão, porque o universo não pede nada disso de nós, nem de ninguém. Não nos exige nada, não nos controla, não pede adoração. Hoje, para despertar, uma das fases mais dolorosas é desapegar das velhas crenças, não por obrigação, mas é uma consequência do processo de expansão da consciência. Esses processos andam paralelamente. Crenças se estabeleceram em nuances e variações ao longo da nossa história, sem questionamentos, e cada um escolhe a sua, as que trazem conforto e paz ao espírito. Os ciclos planetários seguem não a vontade humana, longe disso. No despertar você se reencontra com o seu eu interior, primeiramente, depois se reconecta com o eu superior, que não bate de frente com a fonte criadora. Por sua escolha também, como dissemos, se fractalizou em seres que de forma alguma interferem em nossas escolhas nessa experiência terrestre ou em outras vividas em outros locais neste universo. Então, no que tais seres se envolvem, sem ser um sistema de controle que se sustenta em um tripé? Sendo pura energia, experimentam e vivenciam existências, sem nenhum deles ter nome específico. Vidas em qualquer tipo de forma, nesta ou em outras trilhões de galáxias no universo, observam os resultados. Portanto, no universo existem energeticamente e não somos o centro da atenção cósmica? Precisamos nos valorizar como fractais da fonte, mas precisamos entender que existem dentro do cosmos espécies conhecidas ou não, humanoides ou microbianas. Desejamos lembrar você mais uma vez para não
esquecer de olhar os conteúdos que colocamos aqui na descrição, são conteúdos sugeridos, e, portanto, compreenda que a fonte não é um ser físico. E apesar deste e outros conteúdos, seu entendimento poderá ser fácil, complexo, ou você poderá de cara rejeitar tudo, porque entendemos que cada um tem camadas profundas com as quais lidar em seus processos. Finalizando, se essa estrutura do sistema, se todas as crenças fossem retiradas de uma só vez, a realidade de bilhões de pessoas entraria em colapso, o que colocaria os gerenciadores em sérios apuros. Por isso, preparam falsos desacobertamentos que virão gradativamente mantendo as ilusões. E isso já será em si um choque. Então, não se preocupe com as crises existenciais que você está vivendo, as que você ainda viverá, porque você está desconstruindo camadas da programação do sistema. Para muitos, a vida parece não ter sentido se não houver um guia, um mestre, um protetor, um mentor, deuses, deusas. Não basta a conexão direta com a fonte criadora, não é suficiente. Onde há consciência expandida e entendemos por que as coisas são como são, e como as engrenagens do sistema funcionam, então há energia o bastante para as mudanças que considerarmos necessárias em nós para continuarmos seguindo em frente. Falaremos mais sobre isso em conteúdos posteriores. Gratidão por acompanhar e apoiar o canal. Pedimos que você reflita, escute os conteúdos que você tem resistência mais de uma vez, porque quando encontramos resistência diante de algo, para que possamos dizer não, não é isso que eu penso, não, não é isso que ressoa com a minha essência, precisamos ouvir e refletir, porque a nossa programação tridimensional tende a automaticamente rejeitar tudo aquilo que é desconfortável, que nos tira da zona de conforto. Então, desejamos muito amor, muita paz a todos, e que todos nós estejamos dentro da sabedoria e do discernimento, imersos na verdadeira luz.